Boa noite, gente. Boa noite. Muito bem-vindo todo mundo. Esse momento tão esperado. Espero tanto para estar junto aqui com vocês não têm noção. Muito bom. Já vão me falando. Bem-vindo, gente. Já vão me falando se o som estiver muito alto, me avisa, tá? Eu diminuo. Como eu falo, às vezes eu tenho barulho aqui externo, né? Eu acabo deixando mais alto e eu não tenho noção. Vão me falando. Preparando a água de vocês, tá? Boa noite. Mandando aviãozinho pros amigos, pra família, pra participar do nosso evangelho. Quanto mais gente aprendendo sobre o mundo espiritual, melhor, né, gente? A gente vê por nós, né, o quanto faz bem pra gente entender, tá um pouquinho por dentro do que acontece do outro lado, ou mesmo do que pode acontecer aqui com a gente, como a gente pode viver melhor. Quanto mais gente, melhor, né? Pegando a água de vocês, colocando água para ser fluidificada, tá? Minha garrafinha já tá aqui. A garrafinha nada, a água das minhas gatinhas estão aqui. Se você tiver o seu cachorrinho, o seu pet, pode colocar água, viu, gente? Para fluidificar, tá? Que frio que fez esse final de semana, né, gente? À noite, principalmente. De manhã não, mas mais à noite. Hoje, agora, eu falei, nossa, eu tô com essa blusa aqui, ó. Gente, eu tô com blusa verde. Não é por causa do Palmeiras. Não é. Tá? Verdão. Mas aí, ela é manga comprida e começou a me dar um frio. Gente, eu falei, eu vou colocar um moletom por cima, porque tá friozinho. Pelo menos aqui tá frio, né? Então não esqueçam de colocar a água de vocês, viu, gente? Vamos adiantando pra gente não perder muito tempo. Espero que o final de semana de vocês tenha sido bom, dentro do normal, né? Com família, sem família, mas que tenha sido de paz. Parmeira. Mentira, é de corrida. Não é do Palmeiras, não. É sim. Ai. Muito bom. Hoje eu tava dando aula, né, Betinha? E aí eu perguntei para as pessoas, né? Quantos palmeirenses tem aqui? Eu e mais uma, né? O resto tudo corintiano. Pelo amor de Deus, misericórdia. Mas tá bom. Gente, vamos entrar na nossa leiturinha inicial pra gente já ir harmonizando o ambiente, né? Espiritualidade sempre pronta com a gente, no horário marcado, viu? Então a gente tá sempre amparado aqui por uma egrégora espiritual de muita luz, né? Fora os irmãos espirituais que eles trazem para aprender junto com a gente, né? Se você tiver a oportunidade de ler Os Mensageiros, do André Luiz, né? Psicografado pelo Chico, Os Mensageiros e os Missionários de Luz, da Luz, também. André Luiz conta sempre ensinando a gente, né? Sobre essa visita dos espíritos de luz com a gente, aqui com a gente. Principalmente
nos evangelhos, nas casas espíritas, né? Em templos religiosos, em lugares onde esteja se falando de Deus, de Jesus, né? Aprendendo, eles estão juntos, viu? E aqui com a gente não é diferente, não é diferente. Fora essa egrégora maravilhosa, a gente tem também os nossos entes queridos, né? Que já sabem dessa nossa reunião, dessa nossa confraternização. Então eles vêm também para visitar a gente, eles têm essa permissão. Então é muito lindo. Então é uma oportunidade, gente, que eu acho que a gente tem que aprender, que não seja hoje, né? Muita gente faz o evangelho depois, ou mais tarde, ou outro dia, não pode fazer na segunda-feira às 9, faz num outro dia, mas faz sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Mas tem que fazer. Gente, a gente passa por muitos tormentos, né, nessa vida, como a gente sempre fala, uma vida muito rápida, passa muito ligeiro. E se a gente não se dedicar esse tempo com essa conexão, né, com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, com os espíritos amigos que vêm visitar a gente se perde na vida, né? É claro, a gente vai falar sobre isso no Evangelho, né? É muito fácil. Ah, não, eu cheguei do meu trabalho, eu quero ficar na Netflix, vou tomar um vinho e vou ficar vendo televisão. São escolhas, né, gente? Como a gente fala, são escolhas. Mas eu te garanto e eu tenho certeza que você sabe disso, que a melhor escolha que a gente fez é a gente estar aqui agora, né? Mesmo você que assiste, faz o evangelho em outro dia, em outro horário, mas tá lá regradinho, é a melhor escolha que a gente fez na nossa vida e que a gente possa estar aqui junto eternamente, tá bom? Então eu vou abrir o nosso Vigiai e Orai, tá? Vamos ver o que a espiritualidade está guardou pra gente hoje. Eu acho muito legal, vou até mostrar para vocês aqui, gente, esse livro, o Vigiai e Orai, como eu já falei, é do Carlos Bacelli, o médium, né, que psicografou pelo espírito irmão José, né? Então, olha essa imagem de Jesus, que inclusive, peraí, e essa aqui é a parte de trás. Tá vendo? E olha o meu evangelho, olha a imagem de Jesus. Muito parecido, né? Olha a coisa linda. Onde tem 2 ou mais pessoas, lá eu estarei falando de mim. Então, Jesus está aqui com a gente. Então, vamos ver o que a gente vai aprender hoje com o nosso irmão José. Convivência familiar. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar. Como é importante, né, gente? A paciência, a tolerância. Lembrando, as primeiras pessoas que a gente tem que ter essa tolerância, essa paciência, esse amor é com a nossa família, tá? Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Não agridas
verbalmente aqueles que convivem contigo. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Não transformes o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. Então, vou colocá-lo. Então, a família é onde se encontra os nossos primeiros resgates. São as principais pessoas desse filme. As principais. Ó, é esse aqui, ó. Ele se chama Vigiai e Orai. Depois dá um print, tá? E compra, tenta procurar, tenta comprar, gente. É importante comprar em casas espíritas, que a gente acaba ajudando, né? As instituições. Então, tenta procurar em casas espíritas, comprar, mesmo porque você acaba pagando até mais barato, né, do que comprar pela internet, tá bom? Passa em qualquer casa espírita que tem pertinho da sua casa, que tenha biblioteca, né, e compra, tá bom? Depois faz um print. Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli. Vou pedir para você fechar os olhos. Fecha seus olhos. Imagina a sua casa agora envolta numa luz branca muito forte, muito forte. E acima da sua casa, acima do seu lar e das pessoas que você quiser, mentaliza a imagem de Jesus. Essa imagem que a gente acabou de ver agora. Essa luz que protege, que vai proteger sempre o nosso lar, nossa família, nossos vizinhos, nosso bairro. Vamos jogando essa luz um pouquinho mais para fora. Vamos emanar essa vibração para aquela pessoa que precisa de cura física ou cura emocional. Mentaliza essa pessoa bem, mentaliza essa pessoa curada, feliz, com um sorriso no rosto. Manda essa sua luz, essa sua vibração gostosa, forte, para aquela pessoa que já está no plano espiritual, que pode estar aí do seu lado, que ela vai receber com tanto carinho, com tanto amor. E vamos pedir para Jesus aproveitar essa nossa luz, aproveitar essa nossa energia e levar para todos os lugares onde possa ter tristeza, creches com crianças abandonadas, asilos, penitenciárias, que recebam muito amor. E vamos agradecer por esse momento com nossos amigos espirituais, agradecer pelos ensinamentos que a gente vai ter, agradecer pela nossa água que vai ser fluidificada, pelo nosso lar que vai ser harmonizado, que vai ser limpo de todos os sentimentos de tristeza, de raiva, de vingança,
palavrões, palavras chulas, tudo isso será limpo. A gente tem que lembrar que sentimentos se cristalizam e esses sentimentos ruins hoje serão limpos com a nossa luz, com a nossa fé e com a ajuda do nosso amado Jesus. Agradecemos e damos início ao nosso Evangelho com muito amor. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, gente. Então, se você tiver com o seu Evangelho, eu não vou falar a página, gente, porque às vezes você pode estar com um outro Evangelho com outra tradução e às vezes pode estar em outra página, tá bom? Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? Lembrando, Mamon representa a riqueza, né? Representa o dinheiro. E a gente está aprendendo, né? Que com equilíbrio moral a gente consegue e a gente deve, a gente pode, a gente não precisa ter vergonha, né? Principalmente as pessoas que são mais ricas, né? Que possuem uma riqueza maior, não precisam se sentir culpadas, né? Desde que saibam usar de forma equilibrada o dinheiro que a gente aprendeu até agora. Toda a riqueza nos é emprestada por Deus, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai ler. Estamos no capítulo 16, item 8, desigualdade das riquezas. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera, senão a vida atual. Ou seja, a nossa encarnação presente, né? A primeira questão que se apresenta é essa: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Então, nem todos os homens são inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir riqueza. E nem são moderados e previdentes para conservar a riqueza. A gente sabe que não, né? Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida, isso a gente está falando na Terra, no globo terrestre, tá, gente? Para a humanidade. Que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, se supondo essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouquíssimo tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo-a possível e durável a riqueza, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Como a gente fala, a gente precisa da riqueza para nos ajudar a progredir no sentido de tecnologia, né? O avanço da medicina,
que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão, quer dizer, o estímulo que compele, que empurra às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis, que é o que a gente falou agora. Se Deus a concentra, a riqueza, em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades, né, gente? A gente vê uma Europa rica, né? Aí a gente vê uma África, né, com pontos, aliás, bastante, né, pobres, de miséria, de pobreza, né? Nada é por acaso, nada é por acaso. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus dá a riqueza a pessoas incapazes para fazer frutificar para o bem de todos. A gente fala muito, né? Caramba, por que aquela pessoa que é má, que não sabe usar o dinheiro em prol do outro, tem o dinheiro, né? Aí ainda está uma prova de sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre arbítrio, quis ele que ele alcançasse, por sua própria experiência, a fazer a distinção do bem e do mal. A gente não fala isso dos nossos filhos, né? A gente pelo menos evita, né, dar dinheiro à toa. O que a gente quer? A gente quer que o nosso filho ganhe o dinheiro, né, pela capacidade dele, pelo mérito dele, para ele saber distinguir o bem e o mal. Assim é Deus com a gente. E que a prática do bem fosse o resultado, Deus falando por que ele não dá, né, para as pessoas corretas o dinheiro. E que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem, nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passível e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de provar o homem moralmente. Mas, como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Aí a gente lembra da parábola dos talentos, né? Quando o Senhor vai viajar e deixa a fortuna dele, divide para 3 homens, né? 3 servos. E aí cada servo usa de uma forma a riqueza que o Senhor deixou para eles. Então assim é Deus com a gente, né? Ele nos dá essa riqueza, né? Que seja através do nosso trabalho, que seja através de uma herança, né? E como que eu estou usando esse dinheiro? Ele está parado como um dos servos da parábola, né? Que ele enterrou com medo de roubarem e não multiplicou. Então, se eu tenho uma grande quantia de riqueza e eu não estou usando em pró do outro só para mim, muito provavelmente Deus vai deslocar essa riqueza para alguém que vai fazer um uso melhor. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer da riqueza. Mas como existe a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que aliás, se todo mundo a possuísse, se todo mundo no globo terrestre que a gente vive hoje, né, nesse planeta onde existem pessoas com mais capacidade, menos capacidade, né? Se todo mundo tivesse riqueza,
ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo sofreria com isso. Ou seja, cada um possui ao seu turno, no seu tempo. Quem não a tem, olha o que o Espírito fala pra gente. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora, pode não tê-la mais amanhã. Ou seja, tudo depende de como você está usando a tua riqueza. Existem ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar ao seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. É aquele momento que a gente fala assim: eu tô fazendo a minha parte, meu pai, eu faço a minha parte, eu sou honesta, eu trabalho, mas eu sofro muito, eu não tenho dinheiro, não me sobra. Por quê? Eu tenho que entender. Eu não posso culpar, jamais me revoltar com Deus. Aí entra a paciência e a resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. E a abnegação aqui, gente, tem num item, né? Do jovem que procurou Deus, jovem que procurou Jesus, perguntando como ele encontraria, né, o reino de Deus. E Jesus fala, deixando os seus bens e me seguindo, né? Mas a gente sabe que a gente não precisa, gente, pegar todos os bens que eu tenho e distribuir para os pobres. Não! Eu tenho que multiplicar, sim. Mas eu também tenho que ter o meu dinheiro para minha sobrevivência, para o meu progresso. Né? Deplora-se, quer dizer, se lastima com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem da sua fortuna. As ignóbeis, quer dizer, as pessoas que não... o que não é nobre. Paixões que a cobiça provoca. E se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão... Olha só que importante. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria uma tal repartição dos bens na terra, né? A mesma coisa, puxa vida, por que aquela pessoa tem tanto e eu não tenho nada? E por aí vai. A gente não fala isso? Se a gente levar em consideração uma única existência, não faz sentido nenhum. Mas se em lugar de limitar a sua visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, tá no final, tá, gente? O pobre, então, não tem mais motivo para acusar a providência divina, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem, porque amanhã ele pode não ter. Se dela abusam da riqueza, não será nem com os decretos, nem com as leis santuárias que se remediará o mal, né? Que vai se impedir o mal. Então, se você abusa do dinheiro, não vai ter decreto, não vai ter lei, não vai ter nada que vai te livrar do mal. Momentaneamente, as leis podem mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, as leis não têm senão uma duração temporária, as nossas leis aqui na Terra, e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho.
toda queda, se você parar para analisar, tá no orgulho e no egoísmo. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade e pela lei do amor, né? Então a gente finalizou, tá? A leitura do Evangelho. Eu só vou ler, gente, a questão do Livro dos Espíritos, 806. Olha o que os Espíritos nos falam aqui, gente. Kardec pergunta sobre as desigualdades sociais. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Vou repetir o que Kardec pergunta. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? A gente acabou de ler aqui, né? A gente não tem livre-arbítrio? Então, não é lei da natureza. É obra do homem e não de Deus. Nos mundos superiores, nos planetas felizes, não existe diferença. É todo mundo igual. E complementando essa pergunta, essa desigualdade desaparecerá algum dia? Resposta: só as leis de Deus são eternas. Isso são os espíritos respondendo, tá, gente? Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. É o que a gente sempre fala. Hoje a gente ainda se enxerga, a gente só leva em consideração família, aquele que é a minha mãe, o meu pai, o meu filho, o meu irmão, o meu tio, quem é de sangue, né? Quando a gente passar por outro lado, a gente vai ver que sangue não existe mais. Somos todos irmãos. Não existe mais pai, não existe mãe, não existe marido, não existe filho, todo mundo irmão. Então eu vou ler rapidinho as minhas considerações. Oi, Dani, muita luz pra você, viu? A amada fez uma cirurgia, já tá se curando, viu? Então a gente não pode esquecer. Aqui eu coloquei as minhas considerações, tá, gente? A gente não pode, que a gente já falou, né? Que a gente fala sempre. A gente não pode esquecer que antes de reencarnar, a gente faz um planejamento dessa encarnação, né? Então a gente tá lá no plano espiritual, a gente trabalha por muito tempo com mentores elevados, com espíritos elevados, fazendo o nosso planejamento, tá? Não nos esqueçamos. E nesse planejamento, a gente escolheu, né? A gente escolheu e decidiu algumas questões sociais, físicas, mentais, de acordo com as provas que a gente precisa passar aqui na Terra. Então, por isso que a gente fala, não é à toa uma pessoa que nasce como fala? Paralítica, que nasce com alguma deficiência. Peraí, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Parou. O barulhinho da torneira. Não fez barulho o dia inteiro, vai fazer agora. Amigos. Vamos continuar. Então, a gente
escolhe um corpo. Gente, a gente escolhe mesmo. É como se fosse um armário de roupa, onde você escolhe. Eu vou precisar de um corpo assim, 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 para as provas que eu vou passar. Então a gente não pode esquecer disso. E também para se acertar, né? O nosso planejamento reencarnatório a gente faz para se acertar com as coisas erradas do passado através da expiação. O que é expiação, gente? É se colocar no lugar do outro, né? Eu prejudiquei alguém de uma forma grande, eu vou passar pela mesma coisa. Então tudo isso é planejado. Eu escolhi, tá? E dentro desse planejamento, gente, existem duas provas muito difíceis. Quais são as provas muito difíceis? Que elas são contrárias, mas igualmente difíceis. A riqueza e a pobreza são contrárias, mas são difíceis demais, tanto uma como outra, tá? Tem um ponto muito importante, gente, que é do esquecimento desse planejamento. Que é do esquecimento do planejamento, que é feito lá no mundo espiritual, como a gente fala, na erraticidade, né? Erraticidade é o intervalo de uma encarnação para outra, tá? Aqui no texto ele fala que na pobreza é comum as pessoas acusarem, a gente acusar Deus, né? Se revoltar, dizendo que ele nos odeia, que ele tá nos castigando, que ele esqueceu da gente, deixando a gente passar por essa situação, né? Quando na verdade foi minha própria escolha, meu espírito imortal, que vi na pobreza a oportunidade de eu reparar os erros do passado e melhorar alguns aspectos que eu não aprendi ainda, que aí é a prova, né? Então a gente lembra que as provas são pra gente aprender virtudes que a gente não aprendeu. Então olha a importância do vigiar e orar e da nossa transformação. Pra gente não ficar reencarnando tendo que passar pelas mesmas provas, né? Nós só alcançamos o estágio de espírito puro quando desenvolvemos todas as virtudes e qualidades, seja no aspecto da ciência e da moral, tá? A gente vai passar por todas essas situações, inclusive, eu coloquei aqui, inclusive, gente, reencarnando em outros países da Terra, em outros planetas. Vocês podem ter certeza que a gente já reencarnou em outros países. Brasil não é o primeiro, não, e não vai ser o último, tá? Então a gente tem que passar por todas, pra gente se tornar espírito puro, a gente tem que conhecer tudo da parte científica e, claro, da moral, né? Então, se você está estagiando na pobreza, eleva a Deus a sua gratidão sem revoltas, gente. E lembra que foi você, espírito imortal, que decidiu passar por essa situação agora. E faça o seu melhor com resignação e com a conexão com o plano espiritual, sempre, sabendo que você não tá a sós, tá? A vida aqui, gente, é um pontinho perto da eternidade. Um segundo. Consegui. Ok. É um pontinho, a nossa vida é um pontinho perto da eternidade. Eu falo assim, gente, faça o que você precisa fazer pelo bem, pelo caminho do bem, pelo caminho de Jesus. Porque quem já tá lá em cima,
A gente fala lá em cima que é uma mania que a gente tem de falar lá em cima, né? Quem já tá no plano espiritual, tá? Seja quem for, teu pai, tua mãe, teu filho, teu marido, enfim, te esperando, quando você chegar lá, com ele, com ela, esse espírito vai falar assim, você já chegou? Porque é muito rápido, gente, né? É como se fosse assim, uma ideia boba, vai, com 100 anos. Nosso lá é o quê? 1 ano, 10 anos. Então é muito rápido, tá? Então não perde a chance de passar por essas provas nobremente para não ter que passar por tudo de novo e estar pronto para novas experiências. Então cada vez que eu vou me depurando numa virtude, né? Eu vou aprendendo outras, eu vou tendo novas provas e assim eu vou evoluindo. Bom, lição aprendida não é lição repetida, como se diz, né? Em tudo na vida. E na riqueza, gente, a gente falou da pobreza, né? De novo, tá fazendo barulho. Vocês estão ouvindo esse barulho, gente? Me fala. Me incomoda tanto. Peraí. Não sei por quê. Voltei. Não, vocês não ouvem? Ai, misericórdia, me incomoda tanto. Mas desde a semana passada, o dia inteiro nada. Seguimos. Então a gente falou da pobreza, né? E na riqueza, gente, com as facilidades do dinheiro, as chances de desviar nos excessos são enormes. Com as paixões materiais na terra, as ilusões, é muito fácil se perder, é muito fácil, tá? Se você tem o talento da riqueza, observa se você usa de forma correta para o seu progresso e ajudando no progresso de outras pessoas. Do contrário, a sua riqueza será deslocada para outras pessoas e provavelmente você virá na próxima encarnação na pobreza. Lembra que pelas leis de Deus você não pode remediar o mal, que terá que experimentar, né? A pobreza. Você tem um comércio, se você tem uma fábrica, uma indústria, observa como você trata os seus funcionários, você paga direitinho, você estimula, né, os seus funcionários com prêmios, não abusa dos horários de trabalho, né? Importante. A partir do momento que você tem o poder nas mãos, gente, muito te será cobrado. Quando a gente tem a responsabilidade de ter pessoas que dependem de mim para ganhar um salário, a minha responsabilidade aumenta muito. Só que se eu fizer a coisa certa, nunca vai me faltar. Nunca vai me faltar. Deve-se prestar atenção, gente, se a fonte da sua riqueza é honesta, se é justa, né? Mesmo que você ganhe uma herança, né? Mesmo que você viva do dinheiro de outra pessoa, da onde vem esse dinheiro, né? É importante, porque pode ter certeza que se não vier de uma forma justa, honesta, vai ter fim. Porque mesmo fazendo a caridade, gente, se o dinheiro for desonesto, vai ter cobrança disso, né? Que não adianta eu tá ajudando alguém com um dinheiro que tá prejudicando outra pessoa. Não bate, né? E não vamos esquecer que fomos criados em momentos diferentes, né? Falando vou tirar esse moletom que tá me dando calor. Falando de todo mundo ter riqueza igual, né? A gente foi criado em momentos diferentes. Verde, Palmeiras. Aí eu me perco.
A gente foi criado em momentos diferentes, a gente tem experiências diferentes, gente. Então é natural a diferença do quê? Das capacidades para se ganhar dinheiro, né? Então, eu tenho uma capacidade, o meu irmão tem outra, o meu filho tem outra, né? A gente se desenvolve num campo e vai ficando cada vez mais evoluído, né? Mas a gente está em momentos diferentes aqui, né? Seja qual for a sua situação hoje, gente, faça o seu melhor, tá? Ao próximo, para você e para o seu próximo, né? Mesmo as pessoas em situação mediana, eu me coloco numa situação mediana, né? Qual que é a importância daquela pessoa que não é nem muito rica e também não é pobre, né? Elas devem absorver o melhor das duas situações, né? E aplicar nas vidas, né? Então eu vou pegar o que eu tenho de dinheiro e fazer bom uso, mesmo que seja pouco, né? E vou aprender a não gastar, porque eu não posso. Então eu vou viver de uma forma bacana, né? Que eu não maldiga Deus, né? Aquilo que eu não posso ter, né? Que eu não inveje. E que eu saiba administrar o que eu já tenho, ajudando a minha família e os necessitados que passarem por mim, né? E faça agora, gente, não espera o momento certo. Agora é o momento certo, né? Você já pode ajudar hoje, como diz, amanhã pode ser tarde, né? Você não sabe quando você vai voltar para o plano espiritual, né? Quando vai ser o seu retorno. Então começa a sua cura física e espiritual pela caridade, o mais rápido possível. Não existe falta de tempo, gente. Existe falta de organização de tempo. Eu não tenho tempo para fazer caridade. Tem sim. Se você se organizar, você tem, você consegue, né? Então eu coloquei aqui, como a gente fala sempre nas orações, né? Você pode ajudar um hospital, um asilo, uma creche, uma instituição religiosa, seja material. Se você tem dinheiro, ajuda com dinheiro. Afinal de contas, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa de remédio, né? Ou com serviço voluntário, né? Puxa vida, eu não tenho dinheiro. Então tudo bem, então eu vou de repente naquela igreja, eu vou no hospital, o que eu posso fazer para ajudar, né? Pronto, serviço voluntário, né? Então não tem mais desculpa, gente, não tem desculpa, tá? Empregue da melhor forma, da melhor maneira o seu dinheiro, gente. Começa a prestar atenção. Porque o que ele fala aqui, o que ele nos ensina aqui é certo, o Espírito, né? Se eu não emprego o meu dinheiro hoje, amanhã, pode ser, inclusive nessa encarnação, eu vou perder o dinheiro. E muito provavelmente numa próxima encarnação, eu vou passar pela prova da pobreza. Né? E se hoje eu sou uma pessoa que vivo na pobreza, na miséria, mas eu passo com resignação, não vai me faltar o pão de cada dia, não vai. Mas se eu passar com paciência, resignação, eu posso ter a certeza que numa próxima encarnação eu vou ter o dinheiro, eu vou ter o mérito do dinheiro, porque eu sei que eu vou saber usar o dinheiro, eu vou saber aplicar o dinheiro com Jesus, né? E para finalizar, gente, a questão da reencarnação, que eu amo, né? Como a gente fala, tudo se explica pela reencarnação. Eu vou passar um videozinho de 1 minuto, tá? Que inclusive eu coloquei hoje na pílula sobre
O Filme dos Espíritos. Inclusive, gente, uma dica maravilhosa de filme, tá? Não tem na Netflix, é YouTube. O Filme dos Espíritos. Filme maravilhoso, maravilhoso, tá? Eu vou colocar aqui pra gente assistir. Deixa eu dar uma pausa na nossa música. Um minutinho. Enfim, assiste, depois a gente faz um comentário. A gente já tá indo pro final do nosso evangelho. Ó, só atores maravilhosos, viu, gente? E me fala se o volume tá ok. Por que será que essas pessoas nasceram assim? Olha a cromossômica, a predisposição genética. Pode ser um monte de coisa. Consequência. Essa é a causa. Bruno, onde está a justiça de Deus? Por que certas pessoas nascem ricas, inteligentes, saudáveis e outras tão debilitadas? Posso pensar, né? Pensa, Bruno, pensa. E você vai verificar que a vida que se inicia no útero pode ter um histórico de milhares de anos. A cura, Bruno, é pelas portas da maternidade. Por que será que essas pessoas nasceram assim? Esse espaço aqui foi Olha a filmado nas cromossômica, casas a André predisposição Luiz. genética. Pode ser um monte de coisa. Vou Consequência. tirar, tá? Essa é a causa. Bruno, Essa cena, ela foi filmada nas casas André Luiz, né, onde eles recebem, cuidam, né, de pessoas com deficiência física graves. Inclusive, um palestrante, ele contou que ele fez um estágio nas casas André Luiz, na casas André Luiz, né? Existe, né, uma pessoa lá que eles evitavam até deixar. Nossa, esse filme eu já assisti umas 3 vezes e cada vez que eu assisto eu vejo coisas diferentes, novas. Existe lá, né, na casa André Luiz, um homem completamente deformado, gente, completamente deformado, completamente. Ele fala que quase que uma forma de monstro, né? Eles procuravam até deixar ele um pouquinho mais isolado, né? O que explica isso, né, gente? Se não é a reencarnação. Senão a gente fala, se a gente for olhar a vida numa única existência, cadê a justiça de Deus para esse ser, para esse espírito, para essa criatura, né? Claro, provavelmente foi uma pessoa em encarnações passadas que fez muito mal, muito, né? Inclusive usou da sua inteligência, porque ele fala que não era só a parte física, né? Era a parte intelectual também, né? Normalmente são espíritos que viveram na guerra, né? Que torturavam e eram inteligentes, né? Então nada fica ao acaso, gente. Nada se perde, né? Como ele fala, a cura, eu vou tentar lembrar, a cura, ela vem pelas portas da maternidade, ou seja, a reencarnação, né? Fica mais fácil da gente entender. Então, falando sobre a pobreza e a riqueza, né? Se eu hoje sou uma pessoa que eu vivo na pobreza, é claro que tem o fator, gente, da vida atual. Se eu não trabalho, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu não quero saber de nada. Então, claro que está explicado ser uma pessoa pobre, né? Não ter nada. Agora, se eu sou uma pessoa digna,
não tenho vícios, sobrevivo, né, de uma forma mísera, mas eu sobrevivo. Eu não culpo a Deus. Eu procuro inclusive ajudar, porque como a gente fala, né, ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não possa pedir ajuda, né? Então, eu entendo que alguma coisa errada eu fiz no meu passado. Então, Senhor, tá tudo certo. Só fica do meu lado. E eu sei que o Senhor tá do meu lado, né? Seja qual for a aflição que eu esteja passando, né? Então, entendamos que nós temos o livre-arbítrio. Então, faça dele, gente, a melhor escolha. Opte sempre, sempre pelo amor, pela caridade e pela justiça. Que aí você pode ter certeza que você vai colher coisas boas. Você pode ter certeza que lá na frente você vai ter, como se diz, né? A porta estreita te esperando. Que a porta estreita, poucas pessoas passam por ela, né? É muito mais fácil a maioria procurar a porta larga. Então a gente que tá aqui, eu tenho certeza que a gente tá se esforçando para passar pela porta estreita, tá bom? E não se esqueçam que pela misericórdia de Deus, somos espíritos imortais, teremos várias chances da gente melhorar. E vamos agradecer, gente, por a gente, nessa existência, a gente já entender isso, né? A gente sair, a gente descortinar o véu da imortalidade, né? A gente não viver mais no egoísmo, no orgulho. Agradeça todos os dias quando você levantar e quando você dormir. E não pare o estudo. Então vamos fazer a nossa oração? Fecha os olhos. Agradecer a Deus, a Jesus, aos irmãos espirituais, aos amigos espirituais por essa dádiva desse momento, que a gente possa ajudar quem precisa, que a gente tenha a coragem de pedir ajuda se a gente precisar, que a gente possa caminhar no bem, sempre, 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 caminhar com Jesus. Curas foram feitas, físicas e espirituais. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou a nossa água, fluidificou com tanto amor, com tanto carinho, que limpou cada ambiente do nosso lar. Que essa semana seja abençoada com esse alimento que a gente teve hoje, alimento de Deus, que é o que a gente precisa. Finalizamos mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Hoje a gente está aparecendo aqui, para mim, 30 minutos restante. Será que voltou a ser 1 minuto de live? Se for, já vai terminar, faltam 20 segundos. Gente, obrigada, uma semana maravilhosa, abençoada. Ajuda, lei do amor e da caridade são as leis que salvam, é a salvação. Perdição é o egoísmo e o orgulho. Fiquem com Deus. Amo vocês.